Glória a Deus, chegamos a este momento mais importante da programação, onde Deus, Ele vai falar mais ainda ao teu coração através da sua poderosa palavra. O tema desta mensagem, a qual Deus colocou em meu coração para trazer até você, meu querido irmão, minha amada irmã. O tema é famílias fortalecidas pela oração. Você crê que a sua família encontrará fortalecimento de Deus através da sua oração? Você crê que a sua família será reestruturada através das tuas orações? Você crê que aquele milagre que você espera dentro da sua casa acontecerá por fruto da sua oração? E é através da sua oração que Deus ele vai entrar com a grande providência na tua casa, na tua família, nos teus. Será que você já parou para analisar aonde você estava e aonde você está agora? Será que você já parou para pensar de onde Deus te tirou? Quando agimos de forma de gratidão a Deus, com agradecimento a Deus, começamos a perceber que tudo aquilo que nós temos foi Deus que nos deu. Se eu e você chegamos até aqui, foi porque o Senhor permitiu. Se você está aí de pé, meu irmão, minha irmã, a tua família ainda está de pé porque o Senhor tem sustentado. E tem coisas novas para fazer dentro da sua casa. Mas para isso acontecer, nós temos que orar. Orar a Deus, intercedendo pelos nossos entes, pelos nossos filhos, filhas, pela nossa família, pela nossa parentela. A restauração, a união, a salvação. Só Deus pode fazer dentro da sua casa. Mas Deus, Ele quer fazer através da sua oração. Presta atenção, famílias fortalecidas pela oração. Eu quero trazer um texto como base bíblica nesta mensagem de hoje, a qual o Senhor colocou em meu coração, lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 18. Efésios, capítulo 6 e o versículo 18. A palavra de Deus nos diz assim: orando em todo tempo, com a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios, capítulo 6, versículo 18. Você sabia que a oração é uma arma espiritual fundamental para nossas vidas? A oração é uma arma, uma ferramenta espiritual fundamental para uma vida cristã. Se você diz que é cristão, que é crente, que é evangélico e não ora, me desculpe dizer, meu irmão, minha irmã, mas você está desarmado. Você está desarmada. Porque a oração é uma arma espiritual fundamental na vida cristã. Porque quem crê em Deus, quem confia em Deus, sabe que a resposta vem de Deus, busca cada dia mais orar a Deus. Nós vemos aqui no contexto deste versículo no livro de Efésios, mas principalmente em Efésios 6, nós vemos que Paulo fala sobre a armadura de Deus. Está lá desde o início. Paulo, no livro de Efésios 6, ele fala sobre a armadura de Deus. A armadura que eu e você, como cristão,
como servo, devemos usar em nossas vidas. E Paulo ele fala sobre essa armadura de Deus e ele encerra a sua instrução destacando a importância da oração. Mas preste atenção que não é só uma oração. Paulo ele destaca aqui no livro dos Efésios a importância da oração contínua, de continuar orando em sua vida. Paulo nos ensina através do livro dos Efésios que a oração ela deve ser constante na vida de cada um de nós. E preste atenção, a oração deve ser constante, deve ser fervorosa e direcionada pelo Espírito Santo. Sendo tanto essencial para a nossa vida pessoal, quanto para aquela vida a qual nós intercedemos, que nesta campanha é por nossa família, é pela sua família, pela minha família, a qual estamos intercedendo. Presta atenção que eu, meu irmão, você, minha irmã, nós fomos chamados para orar. Nós fomos chamados para orar o tempo todo. Mas, irmão Sandro Técio, presbítero Sandro Técio, como assim? Orar continuamente? Viver uma vida de oração contínua, assim como Paulo nos ensina no livro de Efésios? Preste atenção. O que significa orar o tempo todo? Não significa você, eu, estar de joelhos 24 horas por dia. Não significa estar só de olho fechado, conversar com o Papai do Céu. Orar o tempo todo não significa só isso, não. Orar o tempo todo significa ter uma vida de uma oração contínua, em que o coração está sempre voltado para Deus. Então preste atenção, ter uma vida de oração contínua não é só estar de joelhos 24 horas de olho fechado, não. É estar com o coração voltado sempre, em todas as coisas para Deus. Nós vemos aqui grandes exemplos bíblicos. Daniel, ele orava o quê? 3 vezes ao dia. Nós vemos outro exemplo bíblico. Jesus, ele tinha uma vida de oração constante. Jó também orava continuamente. Paulo diz também orar sem cessar, lá em 1 Tessalonicenses. O que aprendemos com cada exemplo bíblico deste, com cada homem de Deus? Que devemos desenvolver cada dia mais esse hábito de estar conversando com o Papai do Céu. Que devemos desenvolver o hábito de orar, de conversar com Deus, de ter o coração voltado a Deus, mantendo assim o espírito de dependência em todas as situações. Você vê lá no livro de Jó que a palavra de Deus nos fala que Jó, ele não orava a Deus só quando acontecia alguma coisa. Não. Ele não esperava algo acontecer para orar. Não. Ele não esperava situações específicas para estar em oração. Não. Ele orava continuamente a Deus. Isso nos mostra que devemos criar momentos em nossas vidas específicos de oração, mas também praticar a oração espontânea, para que possamos ter essa intimidade com Deus. Porque quando oramos, nós nos fortalecemos. Quando oramos, nós nos aproximamos do Pai. Quando oramos, nós começamos a ter mais intimidade com Deus. Quando oramos verdadeiramente, milagres acontecem. Você, meu irmão, você, minha irmã, talvez tenha uma experiência a contar, talvez tenha um testemunho a contar que através da oração algo aconteceu na sua vida, porque Deus, Ele é fiel para comigo e para contigo. Mas vejamos aqui que toda oração, nós vemos aqui neste versículo que fala sobre toda oração e súplica no Espírito. Qual a diferença? Alguém diz assim, qual a diferença, irmão Sandro, de oração e súplica? Tem uma diferença sim. A oração é um termo geral para falar com Deus.
Quando nós oramos, nós adoramos. Começamos com Deus. Confissão a Deus, petição a Deus, intercessão a Deus. Mas preste atenção que a súplica, ela é diferente. A súplica é quando nós fazemos aquela oração intensa, cheia de clamor, fervor, geralmente relacionada talvez a necessidades urgentes. Por exemplo, uma mãe que sofre com seu filho dentro de casa, vendo a hora dele morrer, por causa de tais insanidades que ele está cometendo na rua. É uma coisa urgente que precisa ser tomada uma decisão. Então aquela mãe começa a suplicar insistentemente a Deus e pedir pelo seu filho para que o diabo não venha tragar e ceifar aquela vida. Nós começamos a enxergar que através da oração e da súplica em Deus alcançamos aquilo que talvez seja urgente em nossas vidas. E orar no Espírito significa ser guiado pelo Espírito Santo na oração. Orar de acordo com a vontade de Deus, buscar comunhão com Deus e não apenas pedir coisa. Olha aí, presta atenção. Orar no Espírito significa ser guiado pelo Espírito Santo em oração. Orar de acordo com a vontade de Deus e não pedir coisas a Deus. Porque muitas vezes oramos a Deus. Uma coisa diferente é o exemplo que eu trouxe aqui de uma mãe que pede por um filho para que Deus salve. Outra coisa é diferente de uma pessoa que ora, mas não sabe agradecer a Deus. Uma pessoa que reclama, uma pessoa que só vive murmurando e quando vai orar só quer pedir a Deus. Deus abençoa, Deus abençoa, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Quer viver uma vida de dar ordem a Deus. Está repreendido em nome de Jesus. Presta atenção que orar no Espírito significa ser guiado pelo Espírito Santo na oração. É se permitir deixar que o Espírito Santo de Deus guie a cada um de nós. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. É buscar essa comunhão com Deus. Não só pedindo coisas. Ah, Jesus, eu preciso disso. Ah, Jesus, eu preciso daquilo. Ah, Jesus, eu quero isso. Ah, Jesus, eu quero aquilo. Ah, Jesus, me dá isso. Você já parou para analisar como é a sua oração? Não estou dizendo que você ora assim, não. Mas você que ora. Você que tem buscado orar. Será que você já parou para analisar como tem sido as tuas palavras diante a Deus? Tem uma vez que eu vi um pregador falando essa mesma pergunta que eu estou fazendo para você. E eu parei para analisar e fui orar. Eu comecei a perceber que 99% da minha oração, sabe o que era? Deus abençoa isso. Deus faz isso. Deus age assim. Senhor, meu Deus do céu. Quer fazer eu trabalhar? Quer tomar o lugar de Deus para fazer o operar que é o operar seu na sua vida? Meu Deus do céu. E eu comecei a analisar, eu comecei a perceber que a minha oração estava sendo assim. Que era aquela... Eu até brinquei aqui falando crente mendigo, que a minha oração era só pedir, era só pedir, era só pedir. Não. A oração é começar a enxergar as maravilhas e agradecer a Deus. É aumentar o nível de intimidade para com Deus. É viver de acordo com a vontade de Deus. É se permitir ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. É buscar essa comunhão com o Pai Celeste. Talvez você que perguntou e disse assim, mas irmão Sandro, eu ainda não sei orar. Olha, quando você for orar, sabe o que você faz? Peça a Deus direção que Ele vai te dar de como orar. Eu trouxe aqui exemplos práticos para a sua vida. Mas peça a Deus direção que Ele vai te dar de como orar. Se permita que o Espírito Santo de Deus te conduza na oração com sinceridade, com fervor, com amor. Use a palavra de Deus como base para as orações. Use textos e trechos bíblicos. Fale também da palavra de Deus. Olha, nós vemos uma grande oração que Jesus nos ensina, que é o Pai Nosso. Mas
Até como eu já fiz isso, eu vejo muitas pessoas orar o Pai Nosso de uma forma decorativa, mas não parou para analisar o que verdadeiramente se fala no Pai Nosso. Eita, irmão Sandrinho, é verdade. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o quê? O teu nome. Venha a nós, o vosso reino seja feita, o quê? A vontade de Deus. Deus, que faça a tua vontade, que seja feita a tua vontade, tanto aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Agradece. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Você já percebeu a profundidade da oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou? De cada palavra, de cada parte, de cada trecho desta oração. Muita gente fala ela de forma decorativa, nem consegue se perceber o que está falando, mas só fala só por falar. Mas se você talvez não sabe como se deve orar, primeiramente você vai fazer isso, pedir direção a Deus de como orar. Permitir que o Espírito Santo de Deus te conduza a oração com sinceridade e fervor e usar a palavra de Deus como base para as suas orações. Aí você vai conversar com Deus e dizer: Pai Nosso, meu Deus, Senhor Deus que está no céu, oh Deus, que teu nome seja santificado a cada dia, me venha cada dia mais o teu reino, que na minha vida cada dia mais seja feita a tua vontade. Agradeça, louve, adore, engrandeça a Deus. Esse é o momento de intimidade também que nós podemos nos abrir com Deus, contar os nossos segredos, levar as nossas súplicas aqui, como a gente trouxe o exemplo de oração e súplica. Mas preste atenção que aqui no livro de Efésios também fala nesse versículo, Efésios 6,18, uma parte que diz assim, olha, vigiando nisto com toda perseverança, vigiando nisto com toda perseverança. Por que devemos vigiar na oração? Oxe, irmão Sandrinho, como assim? Devemos vigiar na oração? Claro que devemos vigiar. Porque às vezes oramos e a resposta não chega da forma que a gente quer. Devemos vigiar sim na oração. Para quê? Para que não desanime quando a resposta demorar, porque é no tempo de Deus. Para não cair em tentação, como fala a oração do Pai Nosso. Para estarmos atentos às necessidades espirituais nossas e dos outros, nossos familiares. É isso mesmo. Certa vez eu vi um jovem orando e ele até disse assim na oração: Jesus, me dai aquela varoa para mim. Ele estava querendo casar, uma mulher para casar. Me dai aquela varoa para mim, Jesus, porque eu quero ela. E se ela não quiser, Senhor, vai lá e faz com que ela queira, porque ela tem que ser minha. Oxente, vigia, crente. Tem que vigiar na oração também. Tem que ter sabedoria. Tem que pedir essa sabedoria a Deus, porque olha, você está aqui orando, talvez está orando há anos, está orando há meses, não sei. Deus, ele age quando quer, a hora que quer e como quer. A resposta pode vir agora, como pode vir amanhã, como pode vir daqui a um ano. Eu conto meu testemunho, foram 23 anos para alcançar um milagre da parte de Deus. Mas porque eu procurei. Porque quantas vezes o Senhor me deu a oportunidade e eu quis agir da minha maneira. Eu quis fazer do meu jeito. É isso mesmo. Então devemos vigiar também em nossas orações para que não possamos desanimar quando a resposta demorar. Que nem o nosso irmão chegou aqui e disse: eu estou desanimado porque eu oro e não escuto Deus falar. Tem paciência, crente. Uma hora vai chegar, uma hora vai acontecer, mas algo precisa ser mudado na sua vida também. Precisa aumentar mais a intensidade, precisa melhorar mais, precisa buscar mais, precisa fazer algo diferente. Aleluia! Mas, irmão Sandro, eu vigio na oração, mas quando se fala da perseverança na oração, sabe qual é a perseverança na oração? É quando acontece isso aí, olha, de algo demorar. Porque
nada para Deus demora. Demora para nós, tá? Um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. É pra gente que às vezes demora. Mas a perseverança na oração significa não desistir, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Tá orando, tá orando, tá orando. Estamos orando, estamos orando, estamos orando. E não tá vendo nada acontecendo ainda. Então, a perseverança na oração, quando fala aqui em Efésios 6,18, é para que eu e você não venha a desistir. Mesmo quando parece que nada está acontecendo. É confiar que Deus age no tempo certo. Se você abrir sua Bíblia lá em Gálatas 3, primeiro diz que tudo há seu tempo determinado debaixo do céu e da terra. Tudo tem o seu tempo. E o tempo de Deus na sua vida já tem data e hora marcada. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano. Por causa disso você vai desistir, você vai desanimar, você vai parar à beira do caminho. Você vai se permitir viver uma vida de sofrimento nesse mundo? Prefere escolher uma vida de sofrimento sem Deus do que com Deus? Porque uma vida de sofrimento com Deus é passageiro, requer renúncia. A vitória vai chegar, mas neste mundo? Meu Deus do céu. Então a perseverança aqui na oração significa que devemos confiar em Deus, saber que Deus vai agir no tempo certo, não desistir quando parece que nada está acontecendo. Nós vimos aqui o grande exemplo de Ana. Ana orou por um filho até receber a resposta de Deus. Então tem paciência nas tuas orações também. Não quer dizer que você vai orar hoje e já vai acontecer o milagre. Não, Deus tem o poder de fazer isso? Tem! Mas tenha paciência e perseverança nas suas orações também. Vigie na oração também. Olha aqui Efésios 6,18, a qual a gente leu aqui. Orando em todo tempo, com toda oração, súplica no Espírito, vigiando e nisto com toda perseverança. E fala aqui no final, e súplica por todos os santos. Presta atenção que quando a gente fala aqui, quando Paulo fala aqui nos Efésios, súplica por todos os santos, é intercessão. É orar pelos santos. Mas por que, irmão Sandro Técio, orar pelos outros? Olha, sabemos que a igreja ela é um corpo. E devemos nos apoiar em oração. Jesus intercedeu por Pedro antes de sua aprovação. E lá em Gálatas também a palavra de Deus nos diz que carreguemos os fardos uns dos outros. E quando falamos aqui dessa campanha, eu e minha casa serviremos ao Senhor, é o momento que eu e você devemos interceder pela nossa família. Devemos orar pelos santos de nossa casa também. É orar por aquela prova, é orar por aquela luta, é orar por aquele abençoado, por aquela abençoada. É chamar líderes também, pedindo oração. Como muita gente chega aqui e diz, eu peço oração, coloca meu nome no caderno de oração. É isso mesmo. É interceder por aquelas vidas. A gente está falando de família porque estamos vivendo a campanha da família, tá? Mas é em todas as áreas. Interceder por aqueles que estão afastados e precisam retornar para Deus. Então, aqui no livro de Efésios, no capítulo 6, o versículo 18, que fala orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Nessa palavra nós começamos a enxergar e destacar a importância da oração na família. Nós precisamos enxergar que a oração, ela fortalece os laços familiares dentro de casa. Protege contra os ataques do inimigo, os ataques espirituais. E principalmente a oração nos aproxima de Deus. A oração vai nos aproximar de Deus. A tua e a minha oração vai aproximar a nossa família de Deus. E você vai declarar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Glorificado seja o santo nome de Jesus. E aqui em Efésios 6,18, só esse versículozinho,
Eu falo versículozinho assim porque dentro da Bíblia tão grande, de tanta palavra, um versículo tão pequeno, mas que tem um grande fundamento para nossas vidas. Nós aprendemos que a oração deve ser constante. Orar em todo o tempo ter a oração constante. Orar em todo o tempo, fervorosa, com súplicas no Espírito Santo, vigilante, com perseverança, sempre vigiando. Intercessor, orando por todos dentro da sua casa, por todos os irmãos, irmãos na fé, irmãos no sangue, parentes, Como é que está a sua vida de oração, a qual fizemos a perguntinha aqui? Será que você tem orado com perseverança e intercedido pela sua família? A oração, ela protege e fortalece os laços familiares. Protege contra qualquer tipo de ataque espiritual e nos faz nos aproximar de Deus. Ontem falamos aqui sobre o grande exemplo de homem de Deus chamado Jó, que ele intercedia constantemente pelos seus filhos. Ele orava a Deus e oferecia sacrifícios a Deus em prol dos seus filhos, da sua família, da sua parentela. Até em meio à prova que ele passou, que o Senhor permitiu que Satanás o tocasse, mas não tirasse a sua própria vida. A palavra de Deus nos diz que Jó, ele adorou a Deus. Ele rasgou as suas vestes, jogou a sua face no chão e adorou a Deus. Então, independente de qual seja o problema que você esteja passando aí na sua casa, meu irmão, minha irmã, qual seja a situação que você esteja vivendo dentro do seu lar, saiba de uma coisa, que Deus é a solução para o seu problema. Deus é a solução para esta situação. A sua família estará fortalecida através da tua oração. Aleluia. Que você possa viver uma vida de oração constante, buscando Deus ao tempo todo. E quando falamos de oração constante, como trouxe aqui no início da ministração da poderosa palavra de Deus, oração constante não é estar 24 horas de joelhos não, mas é estar agindo conforme a vontade de Deus, é estar sempre próximo a Deus, é tirar momentos de oração sim, de intimidade com Deus, de joelho, talvez no quarto, na sala, onde que for, de conversar a sós com Deus, de orar junto com os irmãos, de orar junto com a família, mas aonde chegar, carregar Deus em seu coração. Que você possa viver essa vida de oração constante, de oração no Espírito, deixando Deus guiar, de vigilância na oração, de intercessão pela sua família. Porque pode ter certeza de uma coisa, você vai encontrar o fortalecimento de Deus, aonde quer que seja, qual for a situação. Você vai encontrar o fortalecimento de Deus na sua vida, na sua casa, a partir do momento que você decidir, Deus, a partir de hoje, eu vou viver uma vida de oração. Ah, irmão Sandrinho, mas as circunstâncias, os problemas... Você vai viver uma vida de sofrimento só pensando nos problemas, nas circunstâncias, na situação? O dono do problema está falando a teu coração que vai operar um milagre da tua vida, que vai trazer solução para a tua família, e você ainda continua se lamentando? Chegou o momento de tomar uma atitude de fé, de colocar o joelho no chão, de fazer um propósito com Deus de oração, de súplica, de adoração, de louvor, de intimidade, de constância, e não mais inconstância. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã. Creia que a sua família será fortalecida, mas através de você, através da sua oração. Nós estamos aqui, eu digo a Rádio Nova de Paz, estamos aqui todos os dias, falando do amor de Deus, pregando a palavra de Deus, orando pela tua vida, orando pela tua família. Mas se você não fizer a sua parte, não entrar em propósito, em oração, vai ficar aí só esperando
o milagre acontecer. Mas você quer ver o milagre acontecer? A partir de hoje, dedique-se a buscar mais a Deus. A partir de hoje, tome uma decisão de se fortalecer na presença do Senhor, mesmo em meio a toda essa situação. Para de olhar para a situação e comece a olhar para Deus. Para de olhar para o problema e começa a mirar no alvo que é Jesus. Para de querer rebater e fazer do seu jeito, talvez como alguém. E cala a sua boca e deixa Deus agir. Tem vezes que tem que tomar essa decisão mesmo, essa atitude. É fechar a boca e deixar Deus trabalhar, porque às vezes tem aberto a boca demais. E Deus fica... Eu fico só imaginando Deus olhando do céu assim, como já aconteceu comigo. Olhando do céu e fala, meu Deus, meu filho, eu quero agir, mas tu tá querendo fazer do teu jeito, então eu vou ficar aqui. Quando você decidir permitir eu trabalhar na sua vida, fechar a sua boquinha, aí eu vou agir. É assim que Deus está falando para o teu coração no dia de hoje. Então se permita. Porque Deus, Ele quer fortalecer a tua vida. Deus, Ele quer entrar com fortalecimento na tua casa. Ele quer entrar com fortalecimento na tua família. Apenas faça a sua parte. Porque Deus, Ele já está agindo ao teu favor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.